Bem, pessoal, vocês já sabem que a TRI leva em consideração a coerência pedagógica. Por isso, ela vai cobrar de você um entendimento não somente de conteúdos, não é mesmo? É bem diferente do que cobra, por exemplo, em vestibulares tradicionais. Então, no Enem, a gente não trabalha necessariamente com um conteúdo de literatura isolado. Não necessariamente romantismo, ou gêneros literários, ou até mesmo qualquer estilo de época de forma isolada. Por quê? Porque o que a gente trabalha em literatura é a função social desses textos literários. É o contexto histórico e cultural, é a identidade que essa literatura traz e é a capacidade que a literatura tem de, por exemplo, dar voz a diversos grupos, contar uma mesma história por diversas perspectivas e deixar com que você entenda a singularidade de um grupo social. Por isso que as questões de literatura são geralmente as mais difíceis. Se você entrar lá na plataforma e pegar todas as provas do Enem, vocês vão ver que geralmente as questões de nível mais elevado, de proficiência mais elevada, são da área de literatura ou da área de arte. Por quê, Mar? Porque essas duas competências, a competência 4 de arte e a competência 5 de literatura, elas cobram de vocês uma associação do texto literário ou da obra de arte com o universo, com o contexto histórico, com os processos artísticos, com todo um aparato cultural e identitário. E é por isso que essas questões costumam ser um pouco mais complexas. Vocês já sabem também, a gente já conversou, que o Enem tem 3 tipos de questão. O Enem tem as questões básicas, que são aquelas que te cobram apenas um conteúdo específico. Nós vamos falar como que isso cai em literatura e quais são os conteúdos que geralmente caem dentro das questões básicas. Então essas questões você nem precisa ler o texto, você só precisa ler o enunciado e saber a matéria. A gente tem questões operacionais, que são aquelas que a resposta está no texto. Essas questões são muito comuns em literatura. Por quê? Porque você tem uma interpretação do texto dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto artístico-literário. E para isso, eu preciso ter uma capacidade de interpretação, que a gente vai trabalhar nas nossas aulas sobre técnica de resolução de questão do Enem de linguagens, lembra? E para essas questões, eu preciso associar essa interpretação a um conteúdo também dentro da literatura. E o outro tipo de questão, lembra que eram 3, é a questão global. Essa questão também é muito recorrente em literatura, porque ela exige de você o conhecimento do conteúdo, ela exige de você a interpretação de texto e ela exige de você também a capacidade de associar tudo isso ao seu conhecimento de mundo. Então eu coloquei aqui para vocês, aqui do ladinho, explicando quais são os tipos de questões que cobram literatura. As primeiras delas são as questões que cobram interpretação. E aí você tem que ficar esperto. Eu vou deixar para você aqui, no final desse material, um material que ensina a técnica de perigrafia. O que é perigrafia? Per é superfície, grafia, escrita. Então é aquela leitura por cima do texto, na superfície do texto. É um nome chique para falar de leitura dinâmica. E aí o que a gente vai entender? Que existem termos que são equivalentes, que vão aparecer no enunciado, que vão aparecer no texto e que vão estar nas respostas. Então eu vou te ensinar a fazer as questões de interpretação de literatura por essa técnica, beleza? Mas eu tenho também uma questão que vai levar de você uma análise mais complexa, que são aquelas questões de análise textual. E essa questão você vai ter que fazer o quê? Associar aquele texto a uma intenção. A gente vai falar isso quando a gente estiver na aula, você pode assistir ela aqui já, que é aquela aula de dimensões da arte, que a gente vai falar da função da arte e da função da literatura. E aí, esses textos que você precisa analisar, geralmente vão ter um viés crítico, vão ter um viés mais de humor, e aí você vai ter que entender a crítica por trás disso. Aí o que nós vamos fazer? Trabalhar com pressupostos. Existem os pressupostos dentro da interpretação. E dentro do Enem, eles são uma marca na parte da competência 5, que é a competência de literatura. O que essa questão cobra de mim, Má? Essa questão cobra de você a capacidade de relacionar textos. Isso é muito comum quando eles relacionam, por exemplo, textos do romantismo com textos do modernismo. A gente sabe que tem 2 momentos da vida, né, da história da literatura brasileira, que falam da identidade. O primeiro momento é quando a gente constrói a identidade do Brasil, lá durante a independência. No século XIX, 1822, a gente tem o quê? O advento da literatura brasileira, porque até então tudo que a gente produziu era chamado de literatura colonial. E aí, o que eu tenho a partir disso, Má? Eu tenho textos que vão construir no imaginário social uma identidade do Brasil. E esses textos vão fazer tudo isso de uma forma idealizada, exacerbada, sabe? Aquele ufanismo exagerado, nacionalismo exagerado.
idealizado. E aí o que acontece? A gente idealiza então alguns símbolos nacionais. São eles, principalmente, a nossa natureza e o indígena, que é o herói do romantismo. Tanto é que eu tenho o quê? Vários romances indianistas lá com José de Alencar e eu tenho vários textos indianistas ali na primeira geração romântica. Lembram disso? Só que tudo isso é feito num tom idealizado, ufânico, em que tudo é muito feito aos moldes do que era o cavaleiro europeu. A gente não tinha muito o que fazer, então a gente acaba imitando a Europa. E aí o que acontece no modernismo? O modernismo, Semana da Arte Moderna, lembra aí, 1922. Não é à toa, um século depois da nossa independência, a gente vai lutar por outro tipo de independência. Não política, não uma independência nacional, mas sim uma independência cultural. E aí o modernismo faz o quê? Cria paródias daqueles textos produzidos, ou no romantismo, ou lá no quinhentismo. Por que isso acontece? Porque eu preciso reconstruir a identidade brasileira. Agora, com uma independência cultural. Então nós vamos falar, não do indígena idealizado, feito aos moldes do cavaleiro europeu. Nós vamos falar da miscigenação, da mistura do povo brasileiro. Daquele processo que vem da antropofagia, lembra? No Manifesto Antropofágico, que é o quê? Aquele de engolir todas as influências europeias, as influências indígenas, as influências africanas, misturar tudo isso aqui e vomitar a identidade nacional. Esse amálgama, essa mistura, aquilo que eu não consigo separar, porque o Brasil é miscigenado. O Brasil, a nossa identidade, ela é nossa, ela não é uma mera reprodução daquilo que a gente fez no romantismo, que foi uma reprodução da Europa. Então, o que acontece? É muito comum que os textos do modernismo tragam esse nacionalismo crítico, fazendo o quê? Intertextualidade com os textos do ou romantismo, momento em que a gente constrói nossa identidade nacional, ou do quinhentismo, porque a literatura de informação é aquela literatura que vai trazer pra gente uma visão dos portugueses, do colonizador sobre o Brasil. E essa visão, ela vai ser reconstruída aqui. Vou dar um exemplo. Tem um texto do Oswald de Andrade que é lindíssimo. Ele pega um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e muda. No trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, ele está falando das indígenas. E aí Caminha fala bem assim, que eram 5 ou 6 moças, todas com os cabelos negros, lisos nos ombros e com suas vergonhas à mostras, que de nós, as muito bem olharmos, não tinham vergonha alguma. Então olha o que o Pero Vaz de Caminha falou lá. Ele chegou e falou que as indígenas estavam lá, que elas eram muito bonitas, tinham um cabelo assim assado, que elas estavam nuas. E que os portugueses ficaram olhando, tá lá a mulher nua. E aí o que aconteceu? Os portugueses olhavam e as indígenas não tinham vergonha daquilo, porque elas eram inocentes. Olha a pegada do Pero Vaz de Caminha. Era importante para o movimento mercantilista da época, né, que os povos indígenas fossem inocentes, que eles quisessem a salvação cristã. Então ele escreve sobre isso, falando que elas não tinham vergonha porque elas eram inocentes. Então o que a gente traria, né, os portugueses trariam a fé cristã, ensinariam para elas tudo o que elas não tinham. E aí ele coloca o verbo que as indígenas não tinham vergonha disso, pela sua inocência. O que o Oswald de Andrade faz? Ele tem a pegada muito boa. Ele vai chegar e vai falar bem assim. Ele coloca o título falando das moças da Gare, né, que seria uma espécie de estação. E aí ele já está falando com uma crítica, com uma ideia de prostituição. E aí ele fala que eram 2 ou 3 moças com seus cabelos lisos nos ombros, que estavam com suas vergonhas à mostras, né? Elas também estavam peladas. Mas olha o que ele faz. E que nós, de muito bem olharmos, não tínhamos vergonha alguma. Ele muda o verbo. Ele coloca primeiro um título diferente, fazendo referência à prostituição, e muda o verbo para não tínhamos vergonha alguma. Lá em Pero Vaz de Caminha, a responsabilidade recai sobre as indígenas, sobre o viés de que elas são inocentes. Mas a gente sabe que um dos pontos da colonização foi o estupro, né, na verdade, de muitas indígenas. E que acabou disseminando uma série de doenças e dizimando essas populações. E aí, quando o Oswald de Andrade faz isso aqui no modernismo, ele reconstrói essa identidade, colocando a culpa em quem olha, então de nós muito bem olharmos, não tínhamos vergonha alguma, e associando a ideia de prostituição. Então o que ele vai fazer? Uma crítica ao processo de colonização, mostrando que as mulheres indígenas foram vistas
como mulheres que deveriam ser tomadas pelos portugueses. E aí, ele traz isso de uma forma muito crítica, fazendo uma intertextualidade, parodiando aí, né? A gente vai falar dos tipos de intertextualidade, mas parodiando a Carta de Caminha. Então, as questões de literatura, elas vão levar e elas vão exigir de vocês esse nível de complexidade. E é por isso que você precisa treinar, é por isso que você precisa saber o que você vai estudar, e é por isso que você precisa sempre lembrar. O Enem tem esse viés social, ele vai apresentar a crítica, ele vai mostrar a literatura e a arte como mecanismos, como instrumentos de resistência, como instrumento de conhecer a história, como instrumento de análise do passado, para que a gente não repita os erros no futuro. E o Enem vai querer de você essa análise. Então as questões são um pouquinho mais complexas, mas com treino a gente arrasa. E você sabe, um dos critérios da TRI é o critério de discriminação, que é aquele que vai medir como que você está dentro de cada competência. Então ele vai querer saber se você tem coerência pedagógica em literatura. E para isso você precisa saber identificar quais as questões de literatura que tem um nível médio, porque é raro uma questão de literatura de nível fácil, viu, galera? E você, querendo ou não, tem que acertar uma questão ou mais, né? Nós queremos mais de literatura. E galera, eu vou falar com vocês. Olha, de 2022, das 45 questões de linguagem, 17 tinham um cunho artístico literário. Então você não vai perder essa, né? Olha essa então, questão que legal. O povo Wajapi, que vive na Serra do Tumucumaque, entre Amapá, Pará e Guiana Francesa, vivencia práticas culturais que... Então, práticas culturais que... Beleza? E aí nós vamos ver qual que é a pergunta. Primeira coisa que eu preciso saber. Que práticas são essas? Que práticas são essas? Beleza? Beleza. Que práticas são essas? Então vamos lá, ó. Perdem o significado quando desprovidas de elementos gráficos, revelam uma concepção da arte para além de funções estéticas, funcionam como elemento de representação figurativa de seu mundo, padronizam uma mesma identidade gráfica entre diferentes povos indígenas, ou primam pela utilização de grafismos como contraposição ao mundo imaginário. Aí você vai olhar e vai falar, mas não sei qual que eu vou não marcar, não. Por que você não sabe ainda qual que você não vai marcar? Porque como essa questão é uma questão fácil, você vai ver por que ela é fácil, ela não apresenta distrator óbvio. Então você vai ler o texto assim, por alto, e vai perceber que a resposta vai surgir muito facilmente. Então olha lá, ó. O povo indígena Wajapi utiliza o Kuziwa, não sei falar, mas olha aí, qual prática que é a pintura? Depois vocês olham, é bem legal. Que é a prática cultural. Então, que prática cultural é essa? É o Kuziwa. Então, essa é a prática. Reconhecido como bem imaterial da humanidade em 2003, como repertório codificado de padrões gráficos que decora e colore o corpo e os objetos. Beleza. Agora, vamos lá, ó. Então, práticas culturais que então, decoram o corpo e o objeto, por enquanto. Vamos lá. Para além de enfeitar, Kuziwa aparece como arte, marca, pintura e desenho. Esses grafismos ultrapassam a noção estética e alcançam a cosmologia e as crenças religiosas. Então, olha só, esses grafismos quais? A prática cultural, que é a Kuziwa. O que eles fazem? Ultrapassam a noção estética. Agora, vai lá, ó. Perdem o significado quando desprovidas de elementos gráficos, revelam uma concepção de arte para além das funções estéticas. Meu Deus do céu, por isso que ela é fácil, porque a resposta tá igualzinha, igualzinha. Olha lá, ó, se ultrapassa, vai além. E ultrapassa o quê? A noção estética. Então, ultrapassa a função estética. É igual. Então, por isso que essa questão se torna fácil. Por quê? Porque ela tem os mesmos termos. E é por isso que ela não tem nenhuma alternativa assim que você tira como distrator óbvio de cara. Claro que se você entende o que é, igual eu falei, quanto mais conteúdo você tem, mais fácil fica a questão. Se você já sabe o que é Kuziwa, aí você já tira algumas questões, tá? Então, o que acontece? A questão aí, ó, tá igualzinha. Então, isso aqui é a leitura da perigrafia. Entender? Ultrapassa, vai além. Noção estética, função estética. Legal, né? Legal. Então, arte que ultrapassa. Bonito demais. Então, olha aí, nossas respostas. Nossa resposta, letra B, de nádegas. Vamos lá, ó. De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes, tá?
produzidas pelos colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham. Olha aí, então, eu vou ter que procurar. Primeiro, a parte que fala que não existe, então inexiste, não existe distinção entre as artes produzidas pelo colonizador e pelo colonizado. E por que que não existe? Então, está perguntando o que elas têm em comum. Então, pois elas têm... Opa, fazer aqui o acento. Elas têm em comum o quê? Aí é isso que eu vou olhar. Aí vou lá. Suporte artístico, nível tecnológico, base antropológica, concepção estética ou referencial temático. Olha, só por eu estar falando de colonizador e colonizado, eu já consigo tirar aí uma série de alternativas. Mas, vamos olhar no texto? Como eu falei com vocês, quanto mais conteúdo você consegue, mais rápido você consegue resolver. Então, você já tira aí essa questão do nível tecnológico, né? Já tira essa questão aí dos suportes e tudo mais. Mas, vamos supor que você não pensasse nisso, você não soubesse da questão da colonização, dos colonizadores e dos colonizados. E aí você ia levar em consideração o texto, porque a resposta está no texto. Vamos achar essa resposta no texto? Vamos lá. Opa! Eu já bati o olho aqui, já olhei no segundo parágrafo, ó. Na verdade, não existe. Achei uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida por povos tecnicamente menos desenvolvidos. Opa! Achei a parte do texto. Achei a parte do texto. Vou continuar para achar a resposta. Porque tá perguntando, por que não existe distinção? Vamos lá. Por quê? Porque as duas manifestações devem ser encaradas como expressões de diferentes dos modos de sentir e pensar de várias sociedades, mas também equivalentes. Então não tem distinção. Por quê? Opa! Achei a resposta. Por resultarem de impulsos humanos comuns. Impulsos humanos. A única coisa que você precisava saber nessa questão é que aquilo que é antropológico tem a ver com o ser humano. Então, o que é antropológico é relacionado aos seres humanos. Então, tem como base os impulsos humanos. Então, olha lá, resultam, ou seja, tem como base impulsos humanos, que são o quê? Bases antropológicas. Ou seja, o que elas têm em comum e que faz com que não exista distinção, hierarquia, nem nada disso, essa base humana. Bonito, né? Oi, gente, como é que não ama o Enem? O Enem é bonito demais, 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 demais. Então aí, nossa resposta, aí ó, base antropológica. Não, opa, deixa eu sumir. Não existe essa distinção. Por quê? Olha, a gente perguntou por quê. Olha o por aqui, ó. Não existe por resultarem de impulsos humanos. Gente, é isso que você tem que treinar na técnica de perigrafia. É isso que você tem que arrasar aí. É isso que você tem que fazer todas as questões. Então, presta atenção, porque já no final dessa aula, junto com o material dessa aula, eu deixei pra você aquelas 23 questões que eu te falei do Enem 2022, que são só marcadas por termos equivalentes. Ou seja, são questões operacionais e você vai usar essa técnica para achar essas expressões no texto. Vamos treinando? Vamos fazendo junto? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí no @prof.marinacouto ou no canal aí do Telegram. Fechou? Fechou, show, show. Então é isso. Um beijo, um beijo, um beijo. Espero que você esteja gostando do meu curso. Me conta o que você tá achando. E beijão, tchau, tchau.